Olá pessoal do Dentcast, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Auditório 21 com um evento sobre harmonização facial. Estou aqui com um convidado muito especial, o Dr. Cássio Lobato, e hoje nós queremos conhecer um pouco mais da sua história, entender um pouco sobre a harmonização facial, que é a área de especialidade dele. E eu te convido a assistir essa entrevista conosco. Se apresente para nós, doutor, por gentileza. Tudo bem, Paulo? Agradeço primeiramente o convite do podcast, do Dentcast. Prazer conhecer vocês e todo o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Isso é muito importante para a nossa área, né? Aumentar a nossa visibilidade, melhorar a nossa comunicação com os colegas profissionais, mas também com o público em geral, né? Que quer conhecer um pouquinho mais ali da trajetória do profissional, da pessoa com quem ele está confiando ali, né? Sua face, seu corpo, para os procedimentos estéticos. Então eu acho isso uma importância, o trabalho que vocês fazem aí para melhorar esse relacionamento com toda a sociedade em geral. Eu venho de Goiânia, eu sou biomédico, fugindo um pouco aí do grupo de odontólogos que sempre está aqui com vocês. Então, dentro da parte de harmonização, eu tenho a opção de trabalhar tanto facial quanto corporal. Estou aí já há praticamente 9 anos nesse mercado. Fiz a graduação em biomedicina, fiz a especialização na área da saúde estética, em tempos primórdios, né, onde a gente estava realmente ali engatinhando na área, com muito desconhecimento ainda a respeito de várias questões em relação à nossa prática clínica. Talvez uma das primeiras turmas ali de estética para biomédicos no Brasil, foram uma das minhas turmas, então a gente de fato estava engatinhando ali na área. De lá para cá, além da especialização, fiz também um mestrado lá na UFG em Goiás, em genética e biologia molecular, que também foi muito importante, não só para essa parte de docência, que é o papel que a gente está executando aqui hoje, junto com a Mesoestética nesse evento, mas também, claro, dando ali todo o respaldo de trazer um pouco mais de ciência para a nossa prática clínica, né? Eu acho que isso é um dos pontos principais da nossa prática clínica, e a gente está sempre respaldado cientificamente por aquilo que a gente faz no nosso consultório. Então eu consigo trazer um pouquinho dessa minha bagagem científica para aquilo que de fato eu faço no meu dia a dia, nos meus pacientes. Eu acho que tudo tem que ter um certo respaldo científico. Então, nessa trajetória aí de aproximadamente 9 anos de área trabalhando em saúde estética, já passei por altos e baixos, como a grande maioria dos profissionais. Tudo na sociedade nos influencia, né, obviamente, não só a nossa prática clínica, mas pensar tudo que a gente viveu nesses últimos anos em termos de sociedade, né, pandemia e tudo mais. E isso, obviamente, levou a nossa área também a uma flutuação muito grande da nossa atuação, mas também foi muito positivo em vários pontos, especialmente aos cuidados que as pessoas têm hoje, que é muito maior do que antes desse processo crítico aí que a gente viveu. Então, é uma longa jornada já, graças a Deus, mas de muito sucesso. E como a harmonização facial entrou na sua vida, de acordo com esses anos? Quando eu estava ainda na minha graduação, eu coloquei que eu iria seguir um de 2 caminhos. E eu disse que eu seguiria aquele caminho onde, assim que eu saísse da graduação, eu visse a porta aberta para mim. Então eu tinha duas ideias. Eu cogitei fazer na época, não sei se vocês já ouviram falar, circulação extracorpórea, que é você manipular ali, por exemplo, uma máquina que funciona como um coração durante um procedimento cirúrgico cardíaco, por exemplo. Durante aquele procedimento, o sangue não pode passar pelo coração que ele está sendo operado. Então o sangue tem que passar por uma máquina, que se chama circulação extracorpórea. Eu fiquei encantado por aquilo. Eu falei, meu Deus, isso é algo que me fascinou. Foi uma das possibilidades. E a segunda possibilidade, de igual para igual ali dentro do meu desejo, estava justamente a área da saúde estética. E quando eu abri, que eu fui atrás dessas oportunidades, e lógico, acreditando que Deus, o universo e as boas energias cuidam de tudo, de imediato já havia uma entrada na saúde estética, uma turma para se iniciar imediatamente. Então eu disse, essa oportunidade, eu não tenho tempo a perder. Sempre gostei de cuidados básicos com a pele, eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que trabalha com estética. Sempre me vi sendo um pouco mais autônomo em relação ao meu trabalho,
ou tendo um pouco mais de autonomia na minha vida. Eu gosto de viajar, não tirar férias por calendário, tirar férias quando der vontade mesmo. E eu queria muito esse estilo de vida para mim, que eu acho que é um privilégio que a gente consegue ter, especialmente aqueles que possuem suas clínicas, os seus espaços, ou seja, ter essa autonomia de tempo para ter uma vida de melhor qualidade, né? Eu sempre priorizei muito isso. Os meus pais vieram do ramo de comércio e eu acho que eles se dedicaram ali integralmente àquele ramo, e eu confesso que eu nunca me identifiquei muito com isso. Aquela vida muito maçante, de muito trabalho, de acordar muito cedo e dormir muito tarde sem qualidade de vida, de não poder fazer uma viagem com a família toda porque o comércio não podia ficar sozinho. Eu nem lembro a última vez que eu viajei com toda a minha família reunida. Então, para mim, eu confesso que eu falei, não, isso não é algo que eu quero para mim, não. Eu quero uma qualidade de vida melhor para mim. Como diz Nani People, eu quero trabalhar, viajar, trabalhar, viajar. E é um pouco disso que a gente faz nessa jornada, né? Então eu posso dizer que isso é muito importante, né? Para além de uma profissão, eu acho que toda essa área da saúde estética, da harmonização facial e corporal, no meu caso, eu acho que me trouxe isso, qualidade de vida. Eu acho que a gente que trabalha nessa área, a gente tem uma boa qualidade de vida. Você acha que a harmonização facial mudou a sua história? Então? Total. Eu acho que veio muito de encontro ao meu desejo, ao meu anseio de ser mais autônomo no meu tempo, de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu quero. Assim como todo mundo, eu tenho uma vida fora da minha profissão, eu tenho o que eu gosto, eu tenho os meus hobbies, eu tenho os meus hábitos, e eu acho que quem trabalha na área da harmonização e consegue estabelecer isso para a sua rotina, eu acho que é um grande privilegiado. Eu acho que nós somos realmente muito privilegiados, né? Obviamente a gente sabe que nem todos os profissionais estão nessa situação, né? Ainda há profissionais que estão ali como prestadores de serviço, no seu CLT do dia a dia e tudo mais, trabalhando numa clínica e tudo mais, mas eu acho que a grande maioria consegue evoluir, né? Eu acho que é isso que a gente consegue ver dentro do nosso cenário profissional. A grande maioria consegue evoluir, consegue ali dar os primeiros passos e logo já se torna um autônomo, né? Que eu acho que é o caminho natural dos nossos colegas que estão iniciando. E dentro dessa autonomia eu acho que a gente se encontra. Dentro dessa autonomia, a gente, homem com os nossos hobbies, as mulheres com o tempo de ir no salão, de arrumar o cabelo, ou seja, consegue se programar para ter uma vida de qualidade. Eu acho que isso é um grande privilégio para a nossa área. Mas você acha que para chegar a esse privilégio tem um grande processo aí? Total. Eu passei por todas essas fases, né? Então, eu não iniciei já de imediato. Difícil, total. Eu não iniciei de imediato como autônomo. Eu tive ali o meu período de um contratado. Depois eu tive um período ali de ser um parceiro de uma clínica, né? Onde você tem uma meia autonomia, vamos dizer assim. Você tem uma prestação de serviço, mas ao mesmo tempo você consegue flexibilizar, porque você não tem de fato ali uma carteira assinada, né? Ou seja, você consegue flexibilizar já o seu tempo. E eu acho que uma vez que você experimentou esse estilo de vida, porque isso é um estilo de vida, acho que uma vez que você experimentou esse estilo de vida, eu acho muito difícil você voltar para algo que dita seu horário, por exemplo. Eu acho muito difícil você voltar para algo muito maçante, algo muito metódico, vamos dizer assim. Eu acho que a forma como a gente conduz já hoje com um tempo mais livre, hoje com mais autonomia, eu acho que leva a gente a um patamar de vida, como eu disse, de privilegiados mesmo, de privilegiados. E eu acho que isso traz uma satisfação maior no trabalho, né? Quando você está trabalhando, você está de verdade. Quando você está descansando, você está de verdade. Então eu acho que talvez o que a ROF, né, o que a harmonização traz para a gente a nível profissional, eu acho que é muito essa sensação de estar onde você quer estar, essa sensação de estar fazendo o que você quer fazer e na hora que você quer fazer. E não vamos romantizar, não é isso a profissão. É de fato o que acontece, né? A gente não está aqui querendo dizer de forma alguma que não há os seus desafios, de o início de uma profissão, de que nem todo mundo se encontra. Isso pode acontecer, a gente sabe disso, nem todo mundo se encontra, né? A gente tem inúmeras pessoas que são formadas e trabalham em outras áreas, trabalham em outros setores, isso é natural da vida. Mas eu acho que quem se encontra de verdade. Eu tenho essa sensação de que quem se encontra de verdade. E eu sempre digo que quando você chega, por exemplo, num evento como esse que a gente está aqui hoje com a Mesa Estética, você olha para o auditório e está todo mundo rindo, né?
Sim. Todo mundo está feliz, como se todo mundo tivesse com a conta cheia, né? Mal sabe as pessoas que estão todo mundo cheio de boleto de empresa para pagar do mesmo jeito, de produto para honrar compromissos financeiros. Mas eu acho que esse brilho é muito mais disso, sabe? Poxa, tô bem, tô feliz e minha aparência demonstra isso. E é isso que a gente quer também passar para os nossos pacientes. E eu acho que realmente muito gratificante a forma como a gente conduz e esse caminho de sentir lá na frente que tudo valeu a pena, de que todo esforço foi válido, de que os sacrifícios de estudo, de que as madrugadas de estudo e de trabalho, que diga de passagem na vida de um professor como o meu caso não acaba nunca, né? É madrugadas preparando aula, estudando, lendo artigo, a gente nunca para nesse contexto. Mas o que de fato, que todo esforço vale a pena, isso eu acho que é a principal mensagem que a gente Essa traz. sua vontade assim, da harmonização facial já vem desde a graduação, então foi depois? Desde a graduação. Até porque é uma especialidade que é recente, não é? Sim, como eu disse, eu fiz ali em 2015, a minha turma, se eu não me engano, era a 4ª turma no Brasil, para biomédicos no meu caso, né? 4ª turma no Brasil, mas os dentistas não foi tão longe disso também, dentistas e farmacêuticos e biomédicos foi mais ou menos ali no mesmo cenário, né? Essas profissões dentro da estética que nós chamamos de novas especialidades, que entraram dentro dessa parte estética. Então, desde a graduação ali eu já namorava a parte estética, já era algo do meu desejo, era algo que eu tinha muita vontade e culminou muito justamente com essa ascensão da área, né? Então, é o que a gente diz muito, muito também da nossa vida é o preparo e a oportunidade, né? E não há nenhum discurso aqui no sentido de meritocracia, não é nisso, porque óbvio que, como eu disse, não há meritocracia, o que há muitas vezes é oportunidade, certo? Mas que de fato, quando é essa oportunidade, quando o destino nos dá essa oportunidade de presente, aí sim é importante a gente estar preparado para abraçar, e eu acho que isso é muito válido. Corroborando aí essa questão que você fala sobre o farmacêutico, o médico, seja um dentista ou até mesmo biomédico fazer harmonização orofacial, o que você acha sobre isso? Assim? Eu acho que 2 pontos muito importantes, Paulo. Eu acho que primeiro isso reforça a necessidade da gente ter preparo desses profissionais desde a graduação, a pós-graduação. Eu acho que infelizmente, até englobando um pouquinho a classe médica, a gente tem tido um pouco de defasagem dos cursos superiores no Brasil e os cursos de especialização, em sua maioria, lógico, não vamos aqui generalizar, mas eu acho que em sua maioria, que infelizmente eu acho que tem retido muito conhecimento, né? A gente teve a ascensão de cursos livres, né? Que eu acho que é o que todo profissional hoje deixa para se preparar de fato num curso livre, que é o que tem entregado conteúdo de melhor qualidade, mas prática clínica também, né? Que muitas vezes falta ali na graduação e na pós-graduação. Então acho que esse é o primeiro ponto. Isso reforça a necessidade de conteúdos ali desde a graduação cada vez mais preparatórios. Eu acho que isso é um ponto que a gente deve antenar. E é muito importante, enquanto biomédicos, farmacêuticos, dentistas, a gente prezar por isso, né? A gente cobrar isso das nossas instituições para que de fato entreguem um ensino de excelência. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho de suma importância, muito positiva, é que a entrada dessas novas especialidades trouxeram uma democratização, né? Essa questão de você tirar uma exclusividade de mercado, o famoso livre comércio, né? Que tanto se fala, inclusive em termos econômicos, o famoso livre comércio, ele de fato, ele vai permitir algumas discrepâncias que a gente sabe que acontece dentro do mercado, que não são vistas com bons olhos, que defasam também a nossa área de atuação, mas em grande parte com um saldo muito positivo, de permitir procedimentos mais acessíveis para a população. Para você ter uma ideia, Paulo, a gente tem uma pesquisa recente no Brasil que mostrou que apenas 3% da população já realizou algum tipo de procedimento estético. 3%. Isso é um dado muito baixo, muito insignificante ainda. Então isso acende também para a gente uma janela de oportunidade. Se 3% fizeram, considerando ali talvez 20%, 15% que sejam menores de 18 anos, que não podem ainda fazer, ou que ainda não têm essa necessidade, nós temos uma classe da sociedade muito grande ainda para alcançar, e a democratização dos nossos procedimentos, a democratização da harmonização é fundamental para isso.
para trazer acessibilidade a esses procedimentos. Então, hoje em dia, essa competitividade de mercado, ela foi muito positiva, e quem ganha com isso, obviamente, é o consumidor, mas que deve ficar muito atento à formação do profissional, atento a currículo. A gente corriqueiramente também vê coisas que a gente não deseja, pessoas que não têm nenhuma formação atuando na área, então fica também um sinal de alerta. Mas tendo ali a comprovação de que o profissional está habilitado para fazer, de que você tem de fato evidências, recomendações, de que ele é um profissional responsável, de que ele prioriza o atendimento, mas também o pós-atendimento, que isso é muito importante na nossa prática clínica, eu acho que a gente de fato democratizou a harmonização facial, a harmonização corporal. Eu acho que essa é a palavra-chave, a democratização. Isso a gente tem que bater no peito e se sentir orgulhoso. Foram as novas especialidades que trouxeram isso, sem dúvida nenhuma, ao benefício da sociedade. Mas quando você fala assim que poucas pessoas ainda teve acesso aos, vamos dizer, os procedimentos estéticos, você acha que engloba todos, independente da classe, por exemplo, porque não é um procedimento barato, vamos dizer assim. Sim. Então, eu acredito que todos não têm esse acesso. Com certeza. E eu acho que é aí justamente que é o nosso gancho, né? Essa democratização, ela é para isso. Eu acho que você não pensaria que uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, dentro do Brasil, teria condição de frequentar uma clínica de estética, se você pensar aí há 10 anos atrás, que na verdade nem eram clínicas de estética, eram dermatologistas. Não havia esse conceito clínica de estética, era você ir no dermatologista para cuidar disso, ou um cirurgião, né, plástico, por exemplo. Então eu acho que isso é muito um salto positivo da nossa atuação mesmo, né? Hoje é possível, óbvio que existem procedimentos de tickets mais baixos, existem procedimentos de tickets mais altos, que não depende muito da gente, vai muito pelo custo do produto em si, do material de uso em si, mas a gente hoje já consegue ver isso acontecendo na sociedade, né? A pessoa consegue se planejar, a pessoa consegue parcelar o seu procedimento, mas ela consegue ter hoje uma certa acessibilidade, né? E eu acho que isso é fundamental pro consumo mesmo, né? Isso é fundamental para a economia do nosso país. A gente conquistou isso, e é por isso que eu falo que hoje em dia a nossa atuação, hoje em dia sempre existe essa discussão, né? Até que ponto a gente pode fazer, até que ponto não pode. Há sempre muitas vezes uma briga de classes, né? Profissionais aí nos bastidores, a gente sabe disso, a gente não precisa esconder isso, mas eu acho que hoje o que mais defende a nossa atuação é essa democratização. É um caminho sem volta, não dá para voltar lá atrás, não dá porque foi muito positivo para a sociedade, foi muito positivo para a economia do nosso país, essa acessibilidade. Hoje a área da estética é uma área que movimenta bilhões e bilhões dentro do nosso país, ou seja, é um caminho sem volta, isso é muito positivo. Então eu acho que isso permitiu e tem permitido que classes sociais de fato tenham acesso a esse tipo de serviço. Isso é muito importante. É uma prestação de serviço. Eu sempre falo muito isso para os meus alunos. A gente não vende produto, a gente vende serviço. A gente entrega melhora de pele, a gente entrega melhora facial, a gente entrega melhor autoestima, a gente entrega beleza, a gente entrega saúde, porque cuidar da pele é saúde, é um órgão. Então essa entrega de fato ela é muito gratificante, e ela é um processo onde a gente somou muito para a sociedade. Eu acho que a sociedade também precisa reconhecer esse papel, e isso é muito importante, e é importante que a gente lembre a sociedade disso. É importante que em tempos sombrios, como a gente tem vivido, onde de fato há muita falsidade ideológica, pessoas trabalhando sem de fato estarem habilitadas para tal, é muito importante que a gente relembre a sociedade disso, a gente traga isso à memória da sociedade, porque boa parte da sociedade tem acesso hoje a esses serviços, muitas vezes, ou na maioria das vezes, por causa do nosso papel enquanto profissional. Isso é muito importante. Então, quando você fala assim que a harmonização facial ela mudou tanto para o país, né, muitas coisas, financeiro, vamos dizer assim, mas mudou vidas também, né? Com certeza. Muitas pessoas hoje têm uma autoestima melhor. Com certeza. Mudou muitas vidas. Já vi muito vídeo assim que a pessoa chora.
chora e se emociona, porque realmente muda, né? Os famosos antes e depois, sim, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que é muito disso, eu acho que é muito dessa entrega, né? A nossa prestação de serviço, ela é uma prestação de serviço muito sensível. A gente não está lidando ali só com um robô, uma máquina. Não é um robô, não é uma máquina que eu estou ajustando o parafuso, não é nada disso. Eu estou lidando com um sentimento, eu estou lidando com um espelho, com o que a pessoa enxerga a respeito dela própria. Então, esse olhar no espelho e se sentir bem, ou sentir que, poxa, eu estou com isso aqui que está me incomodando, mas eu sei aonde eu encontro o melhor para isso. Sim. Eu acho que essa sensação ela é a mais legal de todas. Eu sei a quem procurar, hoje eu sei a quem acessar para que de fato eu consiga melhorar minha perspectiva a respeito de mim mesmo. Então eu acho que esse é um ponto fundamental. Essa melhora que você cita aí de autoestima, isso nada mais é do que olhar no espelho e se sentir bem. A gente sabe que hoje a expectativa de vida, né, da população aumenta gradativamente, as pessoas vivem mais, por mais tempo, e obviamente todo mundo quer envelhecer bem. Eu acho que isso é o principal. A gente vai envelhecer e a gente quer envelhecer. Eu acho que a gente precisa passar essa mensagem para a sociedade. A gente quer envelhecer e a gente quer que os nossos pacientes envelheçam. A gente quer, é bonito envelhecer, é bonito. Eu sou muito admirador, e lógico que desde quando eu entrei nessa área eu fiquei ainda mais admirador da beleza do envelhecimento. Eu amo ver as pessoas envelhecendo, gente. Eu amo. Eu olho, por exemplo, uma Fernanda Montenegro da vida, com quase 100 anos. Eu acho ela linda com 100 anos. Linda. Ou seja, se cuidou, se preparou para estar onde está. Está com ruga, mas é normal ter ruga com 100 anos. É impossível não ter ruga com 100 anos. Mas a gente vê que é um envelhecimento gerenciado, é um envelhecimento controlado. E eu acho que isso é que é muito positivo da gente transmitir para os nossos pacientes. É essa perspectiva. Envelhecer bem, olhar no espelho e falar assim, caramba, olha só, eu estou aqui no auge dos meus 70, dos meus 80, mas eu não pareço ter 70 e ter 80. Eu estou me sentindo muito mais jovem, eu olho no espelho e gosto mais do que vejo. E eu acho que é isso o nosso principal galardão, vamos dizer assim, de toda essa nossa prática clínica. Essa questão assim de você envelhecer e gostar do que vê, por exemplo, quando você diz que um paciente ele se sente bem de envelhecer e ter ali os procedimentos para poder se ajudar, não parecer a idade que tem. Então isso acaba fidelizando muito o paciente também, né? Até você ter ali, vamos dizer, casar com o paciente, vamos dizer. Com certeza. E eu digo muito isso. E eu acho que aquilo que eu disse, que a gente vende serviço, a gente não vende produto, casa muito com esse discurso de que você está falando. Porque quando eu vendo um produto, o produto eu posso encontrar em qualquer loja. Né? Então, por exemplo, eu quero um medicamento X. Boa parte das farmácias que você for vai ter um medicamento X. Mas eu não estou vendendo produto, eu estou vendendo serviço. É a minha mão. É a minha mão injetando, é a minha mão conduzindo, é a minha mão tocando o meu paciente. É a técnica que eu desenvolvi ou que eu aprendi, mas eu aprimorei, eu modifiquei. E sabe aonde o meu paciente vai encontrar um serviço igual ao meu em lugar nenhum? Sim. O produto ele encontra, mas o serviço não. Então eu acho que esse é um ponto que casa muito com isso que você está falando. Ou seja, por que a gente de fato consegue fidelizar o paciente? Porque a gente está vendendo serviço e não produto. É por isso que o seu serviço precisa ser muito diferenciado. É isso que os profissionais da nossa área precisam entender. Porque o produto possivelmente será o mesmo, mas o serviço não. E quando a gente está dizendo isso, a gente está dizendo desde uma recepção muito bem treinada, muito bem estruturada, até o pós-atendimento, até o acompanhamento desse paciente. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, para os meus colegas profissionais meu paciente nunca pode sair do meu consultório sem saber quando ele volta. Ele tem que estar com a próxima consulta agendada, ele tem que estar com o próximo horário agendado. E quando eu vejo que eu não tenho mais nada para fazer no meu paciente, eu agendo ele para ir tomar um café. Vai tomar um café lá na minha clínica, eu vou preparar um brindezinho aqui para você, vou te dar um presente, vou te dar um mimo. Ele tem que passar lá. Ele tem que passar lá, ele é meu paciente, eu preciso vê-lo.
Nem que seja para olhar e falar assim, tá tudo no lugar, não precisa de... Não vamos inventar nada, tá tudo lindo e maravilhoso, mas você é meu, então passa aqui pra gente conversar. E é uma diferença, a gente vai ter papo total. O relacionamento que você cria com o paciente. Total. Né? Então, assim, o paciente tem que ter um horário agendado comigo, nem que seja para tomar um café. Ele precisa voltar. Ele é meu. Eu preciso manter essa conexão com o meu paciente. Isso é um processo natural de quem faz prestação de serviço. A sua diarista vira uma pessoa confidente, digamos assim. Toda pessoa que você tende a se relacionar com frequência, você tende a desenvolver uma aproximação. Isso é um processo natural, com muito respeito profissional, sempre, claro, porque a gente está ali como profissional, mas é impossível em um paciente fidelizado a gente não criar ali um vínculo por uma questão empática que é do ser humano. O ser humano precisa se relacionar. Isso é natural da vida. Um ser humano precisa, isso é necessário. Isso é necessário. O ser humano precisa se relacionar com pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E quando a gente vai para a parte de vendas, por exemplo, nos ensina muito isso. As estratégias de venda, que é algo que também está em alta na nossa área, como prospectar paciente e tudo mais, isso é algo muito importante. Pessoas compram pessoas, não compram produtos. Então, o seu posicionamento de imagem, as suas estratégias em mídia digital, elas precisam sempre buscar de alguma forma que a pessoa, com a sua audiência, encontre em você alguma conexão. As pessoas precisam se conectar com pessoas. Por isso que a gente até diz muito que a nossa imagem ali na mídia social, na mídia digital, ela não pode ser 100% profissional. Ela precisa mostrar muito também de quem você é, do que você consome, do que você gosta, porque geralmente são nesses mínimos detalhes que há uma identificação da sua audiência, do seu paciente com você. É ali que geralmente essa conexão começa, é ali que geralmente essa conexão acontece. Então, antes e depois ele é muito belo. O antes e depois pode fazer o seu paciente ir na sua clínica uma vez. Isso eu posso garantir para vocês, né, para os colegas que estão nos assistindo. O antes e depois pode fazer o seu paciente ir na sua clínica uma vez. Mas se não houver conexão, não há fidelização. Isso é um ponto importantíssimo. O atendimento humanizado conexão é importantíssimo. E essa conexão é o atendimento humanizado, é a escuta ativa, né? Escuta totalmente ativa. Você está ali com o seu paciente dentro do seu consultório, ele parou tudo para estar ali. O mínimo, é o que eu digo muito isso para os colegas, o mínimo que você tem obrigação de fazer é parar. Olhar para ele e prestar atenção no que ele está falando. E prestar atenção no que ele está falando. Ou seja, de fato ter uma escuta muito ativa, entender a queixa dele, para que de fato você seja o mais assertivo possível no seu tratamento. Então eu acho que são pontos que vão reforçando essa ideia de que a conexão é que leva à fidelização. Eu acho que isso é o ponto principal. Certo. E quando entra aí nessa questão, já entra a questão da timidez. Então a gente vê que muitos profissionais e até mesmo, vamos dizer, acadêmicos, que querem entrar nessa área, ele precisa perder essa timidez para poder ter esse atendimento olho no olho com o paciente, poder se expressar melhor. Você acha que é importante perder isso, né? Importantíssimo, importantíssimo. E eu acho, mais que isso, Paulo, que toda estratégia é válida, né? Seja, eu quero aprender a me portar melhor, a me falar melhor. A gente tem curso para isso, tem curso de oratória, tem cursos de como você se posiciona estrategicamente para alcançar um público A, B ou C. Ou seja, todas essas ferramentas, elas são muito importantes nesse processo. E eu acho que para que você gere essa conexão, um pouco dessa timidez, como você mencionou, de fato ela precisa ser perdida, ela precisa ser superada, na verdade. Eu não diria nem perdida, porque quem é tímido em algum momento sempre vai ser tímido. Mas eu acho que quando vai para esse viés profissional, ela precisa ser um pouco superada, né? Eu acho que é necessário uma comunicação clara, é necessário uma comunicação intuitiva. Para que você transpareça a autoridade, né, ao paciente. Total. Firme, né? Como você está dizendo, no sentido de autoridade. A autoridade não é falar alto, isso. A autoridade é falar com firmeza, com clareza, deixar o seu paciente muito convicto, né? Não usar expressões como, eu acho. Não, eu acho não. Olha, eu te indico. Esse é um protocolo que eu te indico, esse é um tratamento que eu te indico, que de fato vai trazer uma melhora significativa para a sua queixa, para aquele que de fato está te incomodando. Então eu acho que dentro
desse sentido, eu acho que perder um pouquinho de fato dessa timidez é um passo a ser superado, é um passo a ser alcançado. Certo. E você passou por esse processo de timidez? Total. Principalmente redes sociais, né? E a gente sabe que redes sociais é uma espada de dois gumes, né? Eu até, às vezes, confesso que eu fico assim... surpreso em ver muitos profissionais trilhando uma linha ali muito tênue, especialmente aqueles que gostam da polêmica, né? A polêmica ela é um processo complicado, porque quando você escolhe trilhar esse caminho, como às vezes a gente vê hoje que alguns profissionais escolheram uma pegada de comunicação, de fato com essa veia polêmica, de fato com essa veia instigante, né? Hoje você abre o Instagram, tá lá assim, ó, não faça tal procedimento, para te prender a sua atenção, né? Pra você assistir o vídeo até o final. Você fala, poxa, todo mundo faz esse procedimento, por que esse profissional tá mandando não? Aí ele vai lá e dá toda uma contornada na situação, para ele explicar, não é para fazer nessa e nessa situação, mas para isso, esse procedimento. Ou seja, esse tipo de linha tênue, ela é muito complexa. E eu até admiro os profissionais que conseguem trilhar nessa linha tênue, mas que muitas vezes tem que ser calibrada, né? Para que ela não fique muito apelativa, para que não fique uma comunicação que só está focada nisso, só está focada em prender sua atenção, mas no final não te entregou nada, né? Eu acho que isso é de fato uma comunicação que você precisa definir. Qual é a comunicação que eu quero adotar? Ela precisa acontecer para gerar essa conexão, mas ela tem que ser estratégica. E isso é um ponto muito importante dentro da nossa profissão. A nossa profissão hoje, ela necessita disso. Ela necessita desse processo. Então, dentro da minha formação, isso aconteceu com certeza. A timidez de aparecer em público, e obviamente a gente cuida de beleza, então a gente tem que cuidar primeiramente da nossa beleza, né? Eu digo muito isso. Então eu fico feliz quando um paciente chega no meu consultório e fala assim, nossa doutor, te achei bonito. Eu falo, poxa, já ganhei um ponto para conquistar ele, hein? Já ganhei um ponto, porque poxa, se ele está indo num lugar para ficar mais bonito, ele acha o profissional bonito, já ganhou um ponto, né? Chance maior de fidelização. O duro é quando exatamente, o duro é quando o paciente chega e fala, poxa, meu doutor não está tão bonito assim, eu estou aqui para ficar bonita, mas o doutor não é bonito. Ou seja, não parece que ele não está usando o que ele está vendendo, né? É muito isso. Então eu acho que esse processo de superar essa timidez e tudo mais, ela é muito importante para isso, sabe? Para essa identificação do paciente. Eu acho que isso é fundamental. Que legal. E entrando para a área aqui da Mesoestética, como que você entrou nessa marca para entender melhor? Você usa, sim, né? Eu uso com certeza. Eu acho que, como a grande maioria, a minha introdução dentro da Mesoestética se deu pelo Cosmelan. Eu acho que a grande maioria, que foi o primeiro produto também da marca que chegou aqui. Antes, propriamente, da Mesoestética ter uma sede no Brasil, uma filial no Brasil, o produto já chegou. E o Cosmelan é um tratamento consagrado de melasma. Na minha opinião, é o melhor tratamento de melasma do mundo, que é inclusive uma das disfunções estéticas mais difíceis de serem gerenciadas, porque não tem cura, é gerenciamento. A gente tem muitas alternativas de tratamentos que entregam bons resultados, mas que não entregam gerenciamento, ou seja, um controle ao longo do tempo no pós-tratamento. E o Cosmelan é um dos pouquíssimos protocolos que tem proporção de resultado, manutenção de resultado, gerenciamento do resultado. Então, a minha entrada na Mesoestética se deu por esses produtos, como a grande maioria dos profissionais no Brasil, e depois disso a Meso foi crescendo aqui, né, trazendo muita novidade pra gente, os biopolímeros, os biorrevitalizadores, o PDRN, né, que hoje é um produto consolidado em todo o cenário mundial, que a gente trouxe aí especialmente dos coreanos, que é uma referência grande pra gente, né, mas por incrível que pareça, ao contrário do que hoje a gente aqui no Brasil está bombardeado, né, por essa estética coreana, vamos dizer assim, todos os distribuidores importando produtos coreanos, mas na verdade, embora a Mesoestética se inspire muito em muitos ativos coreanos, ela é uma marca europeia, né? Ela tem sede em Barcelona, então tem muito também da pegada ali dos tratamentos europeus, e ela é pioneira em todo esse processo de medicina regenerativa, que é algo que está crescendo muito dentro da nossa prática clínica, que é uma forma de você tratar a saúde do seu paciente com algo
mais parecido possível com o que o organismo já tem. Estética regenerativa é isso. É usar cada vez mais ativos que sejam mais similares possíveis a algo que já é natural do seu organismo. Ou seja, sem provocar uma resposta de um corpo estranho, ou seja, algo que seja inflamatório para o tecido. A pegada da estética regenerativa é isso. Algo que de fato mimetize um processo natural da célula, cada vez mais natural. Então a mesoestética ela é pioneira nesse processo e trouxe muito disso para a nossa prática clínica. Então você indica a mesoestética? Com certeza, com certeza. Eu sempre disse que a mesoestética ela não fez eu parar de realizar nenhum procedimento que eu já realizava. Não, eu não parei nada do que eu já fazia para fazer mesoestética. Mas sem dúvida nenhuma, hoje eu não faço nada do que eu fazia antes sem complementar com a mesoestética. Então a mesoestética, eu sempre digo, é a cereja do bolo. A mesoestética é o que veio para lapidar os nossos procedimentos, é o que veio para suprir uma ânsia que nós tínhamos na nossa prática clínica de refinamento, de tratar pele, de tratar qualidade de pele, algo que por boa parte do tempo a gente teve um déficit no mercado. A gente sempre teve muitos estruturadores faciais, a gente sempre foi muito fartos de volumizadores, de preenchedores. Hoje no Brasil nem sei mais quantas marcas de preenchimento que nós temos com registro aí na Anvisa, são muitas marcas. Estruturação e volume a gente já estava satisfeito, tá ótimo. E quando eu vejo assim um novo produto, um novo preenchimento com registro na Anvisa, eu penso, meu Deus, para quê? Já estamos satisfeitos. Trago coisas novas, de fato. E eu acho que a Meso traz muito isso. Embora ela tenha a linha de preenchimentos, eu acho que ela traz muito essa pegada do complemento, de tratar pele, que é onde a gente ainda tem um déficit muito grande e é onde a gente está avançando. E é por isso que a gente tem tanto da influência da Coreia, né, como eu mencionei, porque lá de fato essa já é uma prática mais frequente. Menos volume, por quê? Porque lá já tem rostos volumosos, a etnia coreana já tem essa arquitetura facial mais volumizada, então eles não utilizam muitos volumizadores, ou seja, lá de fato é uma necessidade de gerenciar a pele, e eu acho que é muito disso que tem influenciado a nossa prática clínica aqui, e a mesoestética traz isso com muito êxito para a nossa prática. Falando sobre a harmonização facial, Dr. Qual é uma frase ou algo que você diria sobre a harmonização facial? Olha, Paulo, eu acho que a harmonização facial é a capacidade que nós temos de proporcionar ao nosso paciente um novo estilo de vida. Eu acho que isso é o essencial, que é um novo estilo de vida que casa muito com o estilo de vida hoje voltado para a saúde mesmo. Então acho que eu poderia definir a harmonização facial como uma nova forma de pensar a vida. Eu acho que é muito disso, porque a forma como o paciente se cuida, ou cuida da sua pele, da sua face, do seu corpo, diz muito sobre ele. Quando a gente está ali com tudo no lugar, a gente não está falando aquilo só para os outros, a gente está falando aquilo para a gente mesmo. Sim. Então eu acho que a melhor forma de definição da harmonização facial é essa capacidade que a gente tem de proporcionar para o próximo um novo estilo de vida, um estilo de vida que preze de fato por saúde, por bem-estar, por autoestima. Eu acho que é isso que faz a vida valer a pena. E qual frase ou qual conselho você diria para um profissional que quer seguir a área da harmonização orofacial? Olha, hoje eu acho que a gente pode colocar como pilares aí para os profissionais que estão iniciando muito estudo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aproveitado mais o cadáverzinho que estava lá na minha faculdade, na minha graduação. Hoje os cursos mais caros da Hoff são o quê? Cadáver fresco. E lá na graduação eu passei por um cadáver fresco e não dei bola para ele. Se eu soubesse o quanto hoje eu estaria recapitulando o meu conhecimento anatômico diariamente, eu teria valorizado mais o cadáver fresco lá da faculdade. Eu não teria ignorado aquele velho e bom amigo lá da faculdade. Ou seja, oportunidades que passaram, que naquele momento a gente não tinha ideia do quanto isso ia influenciar lá no futuro, né? A gente queria só viver aquele momento e tudo mais. Então eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, e é o conselho que eu dou para os colegas que estão iniciando hoje, eu viveria com mais intensidade cada oportunidade de aprendizado. Eu acho que isso conta muito. Muita persistência,
excelência. Hoje um mercado muito competitivo, a gente tem que reconhecer isso. Não é fácil começar, não é fácil dar o primeiro passo, não é fácil engrenar, mas preparo, persistência, oportunidade, dedicação, eu acho que é o que faz, que é um segredo da vida como um todo. Eu acho que a gente nem pode separar muito a nossa receita da receita do sucesso da vida mesmo como um todo. Eu acho que esses são pontos principais, mas eu sempre falo isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aproveitado mais algumas oportunidades em sala de aula na minha graduação, algumas oportunidades em sala de aula na minha especialização. Eu teria instigado mais os meus professores a entender algumas coisas que hoje eu preciso ficar lendo livros e livros e livros para eu entender. Eu falo, caramba, mas eu vi isso lá e eu não lembro de nada disso, porque naquela época eu não achei que eu ia estar precisando exatamente disso aqui, desse momento, desse conteúdo, desse conhecimento. Então eu acho que fazer valer a pena cada momento de aprendizado talvez seja o melhor de todos os conselhos que eu posso dar aí para os colegas. Doutor, eu quero te agradecer por essa entrevista, tá? Foi muito, eu acredito que foi de grande valia tanto para mim quanto para as pessoas que vão assistir também. Te desejo muito sucesso na harmonização facial. Pelo pouco que a gente conversou aqui, bateu um papo, eu já vi que você é um profissional de excelência, muito competente. Então te desejo muito sucesso, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a equipe aí do Dentcast. Muito sucesso para vocês nessa jornada. Eu acho de suma importância essa forma de vocês comunicarem aí a nossa atuação profissional. Sucesso. Precisando, estamos lá em Goiânia, vai lá nos visitar. Um abraço para vocês aí, para toda a audiência. Muito obrigado, gente, por ter assistido até aqui o Dentcast. Curte, comenta, compartilhe nossos vídeos. Vamos postar lá no Instagram os nossos recortes. Então acompanhe a gente no Instagram que a gente estará postando tudo lá para vocês. Muito obrigado. Obrigado, valeu, pessoal. Tchau, tchau.